Oi, tudo bem? Eu sou o Alisson e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês de como as Lisps e os plugins dentro de um software de CAD facilitam tanto a nossa vida que depois que você começa a usar é impossível de parar. Então, eu queria dar algumas dicas e mostrar algumas coisas incríveis que eu consegui fazer com os plugins que eu desenvolvi, que são tarefas extremamente repetitivas dentro do CAD e que com eles eu não preciso mais ter dor de cabeça, principalmente porque hoje eu tenho a opção de ter ou não ter um template porque esses plugins acabam salvando a minha vida. Então, olha só, estou aqui dentro do ZWCAD, que é um software de CAD extremamente confiável dentro do mercado, e eu queria mostrar para vocês o primeiro deles, que eu acho que é o mais legal, que se chama AC Escalas. É basicamente essa interface, mas deixa eu te dar um contexto. Pensa no seguinte, eu estou muito acostumado, a maneira que eu aprendi a colocar os meus projetos em escala, principalmente quando eu quero plotar eles dentro do layout, por exemplo aqui, é basicamente, eu entro dentro da minha viewport, aqui, né, do meu MSpace, e aí eu vou dar os seguintes comandos. O primeiro é o comando de zoom, né, e aí, dentro disso, eu vou ativar a função de escala que tem dentro dele, que é onde eu vou colocar a minha escala. E aí, obviamente, eu tenho que pensar como que eu vou fazer essa escala e como que isso vai funcionar. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar numa escala em metros, eu tenho que multiplicar, como eu estou trabalhando em milímetros, eu tenho que multiplicar por 1000, certo? Ou seja, 1 metro vai ser igual a 1000 unidades, ou seja, a 1000 milímetros. Se eu quisesse, por exemplo, fazer por centímetros, eu teria que fazer por 10, né, que é o mais chato de fazer. Ou se eu quisesse fazer por milímetros, basicamente aqui 1 para 100, 1 para 1000, enfim, seria para ajustar. Então, o jeito que eu estou acostumado a fazer para colocar dentro da escala, e aí aqui eu tenho uma dificuldade muito grande, né, que eu vou ter sempre que mexer na minha viewport o tempo todo para colocar isso aqui dentro para poder funcionar de forma geral. Então aqui a gente consegue ver que ele está numa escala completamente aleatória, né? Não estou pensando muito nisso. Porém, olha só que legal que eu consigo fazer. Eu consigo simplesmente vir aqui, dar o comando zoom, vou dar aqui um S, olha a quantidade de comandos que eu tenho que dar até agora. Vou colocar aqui em 1000, porque eu estou trabalhando em milímetros, barra 100 XP, né? E aí eu dou um Enter e ele posiciona. E aí eu tenho que vir aqui e ajustar o posicionamento que eu quero dentro da viewport de forma geral. E aí se eu quiser, por exemplo, eu vou até apagar essas linhas aqui laterais só para poder facilitar a minha vida. Seleciono aqui, dá um move, vou selecionar essas duas linhas aqui só para poder facilitar e vou selecionar aqui a minha viewport e vou posicionar ela aonde eu quero. Como o meu layer já está aqui no Depth Point, eu não preciso ficar preocupando se ele vai aparecer ou não. Então, para facilitar, porque ele não vai ser um layer plotável, né? Então, ajusto aqui mais ou menos o tamanho, só para ela ficar organizada e mais fácil de eu conseguir enxergar. Okay? Então, é basicamente isso que eu tenho que fazer, todas as vezes. Ah, 1 para 100 não ficou legal, talvez eu quisesse um pouquinho maior. Então, aqui, de novo, Z, Enter, S, Enter, 1000, barra 75 XP. Ele vem aqui e ajusta a minha escala e depois eu tenho que vir aqui e posicionar ele da maneira que eu quero. Okay? Só que eu criei um plugin chamado AC Scala. Qual que é a proposta dele? É basicamente ele criar a minha lista de escalas automáticas. Eu até deixei algumas criadas aqui para exemplificar. Mas olha só, se eu vim aqui em Custom, eu preciso criar essas escalas para eu poder ter essa lista. E eu tenho um problema, porque isso fica sempre preso dentro do mesmo projeto. E aí toda vez eu tenho que ficar reciclando o projeto, abrindo o mesmo DWG, apagando um monte de coisa, para poder utilizar o mesmo template todas as vezes. Não é isso mais que eu quero fazer. Então aqui, por exemplo, aqui é 1 para 20, olha só, 1000 barra 20 porque eu estou em milímetro, né? Aqui com essa escala eu tenho algumas possibilidades de trabalhar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a minha unidade de trabalho, depois eu vou dizer para ele se eu vou querer adicionar a lista, essas escalas à lista já existente ou se eu vou querer apagar tudo. Então nesse caso, eu vou primeiro resetar todas as minhas escalas, né? Daqui um se continue, na verdade eu acho que ele nem resetou tudo, a de 1,50, 75 e 100 estão ali porque são as minhas viewports que já estão criadas. Então aqui eu vou selecionar todas elas, né, para poder facilitar a minha vida. E vou vir aqui e vou colocar todas em 1 para 1. Acho que nem pegou essa daqui.
Vamos ver aqui, ó, 1 para 1, para eu conseguir mostrar que ele reseta tudo para vocês, tudo isso para facilitar o nosso trabalho e mostrar o quão fácil é. Eu posso simplesmente vir apagar tudo quantas vezes eu quiser, porque eu não vou ter mais dor de cabeça para criar. E pensando nisso, eu não preciso criar mais um projeto novamente. Então vamos lá. Essa escala, vou marcar aqui, ó, apenas resetar o padrão do ZWCAD, vou dar aqui um OK, beleza. Quando a gente olha a nossa lista de escala, ó, voltou para o projeto original, que é a mesma coisa que vai aparecer sempre que eu abrir um DWG. Olha só, abrir um arquivo do zero, ó, sempre vai mostrar essa lista, inclusive aqui meus layers estão vazios, né? Então aqui no AC Escala eu vou ter 3 opções de trabalho. A primeira delas, vou sempre marcar essa daqui de limpar, porque ele vai utilizar. Eu posso selecionar a minha lista, que é basicamente uma lista padrão que eu coloquei para ele disponibilizar. Ou então, se eu quiser, eu posso vir aqui com uma lista personalizada, né? Então aqui, vamos supor que eu quero que tenha uma escala, eu posso ter escalas completamente variáveis. Então aqui 32, eu quero que tenha 52 e eu quero que tenha 72. São essas 3 que eu vou colocar. Vou dar aqui um OK, ele vai me perguntar se eu tenho certeza que eu quero seguir, porque caso já tenha essa escala aqui dentro do projeto, ele não vai conseguir criar, porque ele não entende que ele tem que apagar, certo? Vou dar aqui um OK, e olha só, ele veio aqui, ó, 32, 52, 72. Certo? E eu também tenho a possibilidade de colocar escalas em ordem crescente. Então, por exemplo, a minha primeira escala vai ser 100 e eu quero que ela vai crescendo de 10 em 10. E a minha escala final vai ser 200. Então ele vai começar em 1 para 100, 1 para 110, 1 para 120, 1 para 130 e assim sucessivamente, né? E aqui nesse caso eu vou mostrar que eu vou adicionar essas escalas, certo? E aí de novo, ele vai me perguntar, ó, tem certeza que você vai seguir? Caso já tenha essa escala, você vai ter um problema de criação. Vou dar aqui um sim, como não tinha essa escala, ele criou para mim automaticamente. E olha só, 32, 72, 100, 110, 120, 130 e assim sucessivamente. E por último, no menos importante, né, eu posso vir aqui e selecionar. Então foi a última, acho que é 200, vou colocar aqui 500 e 1000. E eu vou desmarcar isso daqui. E eu posso utilizar os 3 ao mesmo tempo, né, se eu quiser. Eu posso vir habilitar os 3, mas nesse caso eu não vou fazer isso. E eu vou adicionar de novo. Vou dar aqui um OK. Sim. Perfeito. E ele adicionou as minhas 2 últimas escalas. Então, olha a quantidade de escalas que eu criei num período de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto no máximo. Olha como facilita o trabalho na hora de trabalhar, de fazer essa criação automática. Então, vou vir aqui em escalas, vou selecionar todos os meus padrões de novo e dessa vez eu vou limpar a minha lista. Vou vir aqui, vou dar um OK, vou dar um sim, continuar. Ele fez a criação de escalas para mim, olha só. Limpou toda a minha lista anterior e criou elas automáticas. E aí quando eu venho aqui, ao invés de novo, eu ter que entrar aqui dentro, né, tudo que eu preciso fazer é posicionar ele para ficar certinho, né? Posso aumentar até um pouquinho mais aqui a viewport, entrar e posicionar ele aqui, ó. Mas só que a escala que eu estou colocando agora não importa muito, porque eu posso simplesmente me selecionar, clicar aqui em 1 para 100 e ele ajusta o tamanho da minha viewport perfeitinho para eu poder plotar aqui certinho dentro do meu projeto. E a mesma coisa, por exemplo, essa daqui é uma prancha em 1 para 2, se eu não estiver enganado. É 4, 3, 2. De novo, posso vir aqui, selecionar aqui, colocar aqui, ó, 1 para 75, ficou muito pequeno, 1 para 50, 1 para 25. Você entende a facilidade que é isso daqui? E aí, uma vez tendo feito isso, eu venho aqui, dou um P, dou aqui um salvar, vou colocar ele aqui como teste. E eu tenho aqui o meu projeto basicamente criado automático para mim, já na escala que eu preciso. Isso é um dos facilitadores que dá para fazer com isso. Outra coisa que eu acho muito legal é o meu comando chamado AC estilo de cota, certo? Qual que é a proposta dele? Eu sempre tive uma dificuldade muito grande que é as cotas e colocar dentro do padrão, principalmente se a gente levar em consideração a BNT, naquele padrão de arquiteto que a gente está acostumado. Então, eu criei isso justamente para poder facilitar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entender como que isso daqui funcionava. Olha a quantidade de abas e tabs que eu tenho que organizar para poder fazer isso funcionar. Então, a primeira coisa eu tenho que dizer qual que é o estilo de texto que ele vai fazer, qual que é o estilo de simbologia que ele vai utilizar, qual que é a escala dessa simbologia que ele vai utilizar, qual que é o tipo de linha, qual que é a cor desse layer, qual que é o layer que ele vai fazer. E olha só, tudo isso para dar uma dor de cabeça
a mais para mim. Só que, com um AC estilo de cota, ele já vai fazer isso automático para mim. Então, eu vou colocar aqui, vou criar, por exemplo, uma cota anotativa, vai ser uma cota anotativa externa. Então, cota ANEXT. Olha só. E a altura, então a gente sabe que é uma cota externa, com uma cota anotativa, ela basicamente está dizendo que o tamanho da minha letra vai ser o mesmo sempre que eu utilizar, independente da escala que eu utilizar dentro do projeto. Então aqui eu quero que o tamanho da minha letra ela tenha 3 milímetros de altura, vai ser sempre 3 milímetros de altura. Vou marcar aqui no padrão se é externa ou se é interna, então o que vai diferenciar o que é externo e o que é interna? Né? As cotas internas, geralmente, a gente não coloca as linhas de guias dentro das cotas, enquanto as cotas externas a gente deixa a linha guia. Né? Então, externa, vou vir aqui dar um OK, e ele já criou automático. Nota que ele já criou aqui, ó, ele já criou o meu estilo de texto, né? Ele não fez apenas a minha cota, ele criou o meu estilo de texto, né? De forma automática, e aqui ele também criou as minhas cotas. Então, se eu vir aqui, por exemplo, dar um DLI, só para exemplificar, vou deixar aqui ó, em 1 para 1, para ele criar. Criou as minhas cotas automáticas, e agora eu venho aqui e eu quero colocar aqui 1 para 100. E olha só, minha cota já veio aqui e se autoajustou para mim. Diminuiu um pouquinho o tamanho dela, olha só. Se ajustou. Ah, Alisson, 1 para 100 está muito grande, vamos para 1 para 25. Não tem problema, vamos 1 para 200. Sou eu que vou definir 1 para 25 aqui, ó. 1 para 75, para deixar um pouco menor. E aí, quando eu levo para o layout, né? Vou ajustar aqui o posicionamento dela, a nossa cota está sempre do mesmo tamanho. Né? Então, por exemplo, se eu quiser que esse daqui vai ser 1 para 75, vou aumentar aqui, ó. Alisson, como que eu sei que realmente funciona? Olha só, vou pegar essa viewport, vou trazer ela para cá, vou ajustar o posicionamento dela, mais ou menos aqui, e olha só, vou dar aqui um move, vou selecionar de novo, vou selecionar especificamente esse ponto e colocar em cima desse ponto aqui. Consegue ver que elas têm o mesmo tamanho? Então, esse daqui é o que está em 1 para 75 e esse daqui é o que está 1 para 100. As duas cotas, o tamanho do texto tem exatamente o mesmo tamanho. Por que isso é importante? Por que é importante trabalhar com cotas anotativas? Porque você não tem que reconfigurar o seu projeto todas as vezes que você vai trabalhar, né? O que é o mais legal de se fazer. E a mesma coisa quando a gente pensa em textos, né? Se eu for criar o meu texto, por exemplo, para criar o texto que vai ficar ali dentro do meu projeto, vou dar aqui um text. Vou criar aqui, colocar como quarto. Olha só. Vai ter exatamente o mesmo tamanho. Então, se a gente for, de novo, aqui no layout, que é aquele que já está criado, exatamente o mesmo tamanho. Significa que está sempre elegível, independente da cota que eu criar. Ah, mas Alisson, eu só consigo criar essa cota se eu utilizar o estilo de cota? Não, a gente também tem aqui o estilo de texto, né? Assim, underline, vou dar aqui um estilo de texto. E a mesma coisa, se eu vou criar um texto anotativo ou se é um texto padrão. Então, aqui no caso do texto padrão, eu vou colocar aqui estilo AN. E, de novo, ele vai ter 3 milímetros de altura. Daqui um OK. Vem aqui a anotativa, ó, estilo AN, certo? E ele cria automático para mim, para facilitar. Tudo isso pensando para agilizar os meus processos criativos. Antes eu tinha que ter um arquivo padrão para dar um match properties em tudo isso que eu estava fazendo. Agora, com esses plugins, eu consigo agilizar ainda mais e cada vez mais os meus processos criativos de forma geral. Né? E por último, não menos importante, eu sempre gosto de falar aqui do layer. Né? Então, a gente sabe que o padrão NBR sempre pede para utilizar a 6492, que vai definir espessura de linha, que vai definir tamanho de texto, tudo isso para facilitar. E aí eu criei uma forma de poder trabalhar com isso, que é basicamente esse pluginzinho aqui. Eu consigo selecionar, eu criei aqui os meus padrões de detalhe, eu posso selecionar quais layers ele vai criar e quais ele não vai criar.
né? E se eu vou querer que ele já autoconfigure para mim, de acordo com as normas da NBR, ou se eu vou querer utilizar um CTB. No caso, eu vou pedir para ele criar aqui no modo Webull. Então, de acordo com os meus layers, de acordo com a cor deles, ele já vai criar como se fosse um CTB na configuração de linhas. Então, eu vou primeiro vir aqui, ó, abrir o Layer Properties, tem aqui os layers que eu já tenho criado, né, que é o mais importante. E se você ver, aqui no Plot Style, todos eles estão com a mesma cor de plotagem, certo? Então, esses daqui são os layers que eu tenho. Vou dar aqui um AC underline layer, selecionar todos, vou pedir para ele criar, e a escala que eu vou utilizar para plotagem vai ser 1:100, então é importante criar. Eu posso criar e atualizar os layers que eu já tenho, ou eu posso apenas criar. Eu vou criar e atualizar com os layers que eu já tenho. Vou vir aqui e dar um OK. Olha só. E ele criou. Ele criou 9 layers e ele atualizou 6 dos meus layers. Olha só, criados todos bonitinhos. Perfeito? Perfeito. Criei a espessura? Beleza. Agora vamos vir aqui nesse daqui, vamos aumentar um pouquinho isso daqui para cá, né? Para poder facilitar a nossa visualização. Que escala que tá isso aqui? Tá em 1:50, tá ótimo. Não tem problema, dá pra gente utilizar. Na verdade, vamos utilizar a mesma escala que eu utilizei nesse daqui. Certinho. Tá, mas Alisson, se eu for plotar, vou pegar aqui uma A4, uma full bleed, 210 por 297. Selecionar aqui, seleciono esse ponto aqui e esse ponto aqui. Light Layout Preview, olha só, tá tudo colorido, né? Não é o que eu quero. E aqui o Plot Style tá marcado como literalmente nenhum, né? Porém, eu tenho um que ele já faz a adaptação automática para mim, que é o ACVP PB, né? Que basicamente colocar em preto e branco. Vou dar aqui um OK. Eu posso selecionar quais layers eu quero que ele faça alteração e para mim. Então, eu vou selecionar todos, com exceção do Dev Point. Vou dar aqui um OK. E ele vai fazer a alteração. E olha só. Olha como ele ficou. Perfeito. Agora já está correto. Mas, Alisson, como que eu sei que ele realmente pegou o peso gráfico da linha que está marcada aqui? Tem essa opçãozinha aqui, ó, Show Hide Line Weight. Quando eu ativo isso daqui, ele coloca o peso gráfico certinho para eu poder facilitar. Então, você está entendendo quanto tempo você consegue salvar fazendo essa brincadeira aqui? Só as cotas que ele manteve a mesma cor que eu já configurei para ele sempre trazer dessa maneira? Então, quando você plota essa brincadeirazinha aqui, você vem dar um OK, coloca no seu padrão, vou colocar aqui como R03, que é a terceira plotagem que a gente faz, e olha a diferença. Aqui, sem peso gráfico nenhum, e aqui, de fato, com o peso gráfico que você precisa apresentar dentro do seu projeto. Então, o tempo que você leva para fazer ali 40, 50, 60 minutos, eu consegui provar para você que a gente consegue fazer em 3 minutos exatamente, porque está tudo pré-configurado. Então, ao invés de você ter que ter 3, 4, 5 arquivos de templates para trabalhar, com apenas esses 4 plugins você consegue fazer isso tudo muito fácil.